Mas boa noite, é um prazer poder estar aqui. Eu acho que eu cumprimentei a maioria das pessoas, alguns acho que ainda não cumprimentei. É um privilégio poder estar aqui com um grupo que está comemorando 10 anos. É bem verdade que não são todos que estiveram aqui desde o primeiro acampamento, mas é como se estivéssemos todos, né? Eu tive o privilégio de conhecer uns 4 acampamentos aqui nos Estados Unidos e cada um é mais bonito que o outro. Cada um tem uma beleza assim muito linda. Beleza linda é meio redundante, né? Mas o último que eu estive foi perto de Nova York, não sei como é que chama lá, esqueci agora o nome, mas estava nevando, estava tudo branquinho, quer dizer, tinha outro tipo de beleza que a gente no Brasil não está acostumado a ver, a menos que mora em Santa Catarina e naqueles lugares mais frios, né? Falando em frio, nós estamos vivendo o inverno ali no Brasil e está bem esquisito o tempo, porque já fez calor de quase 30 graus em São Paulo e ontem quando eu saí estava com 16 graus, estava bastante frio. Eu não gosto de frio, eu gosto de calor, então eu estou muito bem aqui, né? Estou feliz aqui com o calor, eu gosto de sol, de calor, essas coisas fazem bem. É um privilégio a gente poder ter um momento como esse, um acampamento, um retiro espiritual, como a gente geralmente chama, porque nos acampamentos ocorrem coisas em nossa vida que a gente não imaginava. Durante 11 anos eu trabalhei com jovens, associações, união, e eu aprendi uma coisa muito importante, que não tem um lugar melhor para a gente poder conversar sobre Deus, sobre as coisas espirituais, do que um local como um acampamento. A gente está num acantonamento na realidade, né? Aqui é um lugar que a gente tem um quarto com ar-condicionado. Eu trouxe até o repelente, não sei como é que é lá, né? Mas aqui a gente está muito confortável. Mas assim mesmo não estando em barracas, a gente vai ter um comportamento diferente do que numa igreja, do que numa semana de oração. Então, pastor Elton, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui para a gente discutir alguns assuntos, alguns conceitos da Bíblia a respeito da nossa espiritualidade. E eu queria começar falando sobre um texto. Vou citar textos muito conhecidos, mas vamos tentar tirar desses textos lições para a nossa vida. E o primeiro texto que eu queria ler com vocês, estudar com vocês, todos sabemos de cor, ou pelo menos uma boa parte sabe, se não sabe todo, pelo menos sabe o primeiro verso, o Salmo 23. Então eu vou começar, você termina. O Senhor é meu e nada me faltará. Esse é um dos salmos, acho que mais lido, mais vivido, e esse salmo é um salmo que nos ensina muitas lições. Vamos tentar captar uma ou duas lições desse bonito salmo. Você sabe que os salmos são letras é um inário, e é como o inário sem música, né? Nós não temos a partitura, mas as letras estão lá. Nós não sabemos como essas músicas eram cantadas, mas eram cantadas, porque o salmo era um livro que as pessoas usavam naquele tempo para cantar. Alguns autores hoje acabam colocando uma música nos salmos e acabamos cantando essas músicas. Eu trouxe alguns CDs aí, depois não sei se eu dou para a diretoria aqui, alguns CDs novos que saíram agora, 2 pelo menos que saíram bem, ou DVDs da Novo Tempo. Mas a gente tem Adoradores 1 e 2, que são os salmos cantados e tal, são temas assim bem bonitos. Mas essa é uma poesia. Não sei, alguém gosta de poesia aqui? Não? Não gosta de poesia? Alguém sabe declamar poesia com mais de 80 estrofes? Não? Com 60 estrofes, 40, 10. O Bechara é muito bom para isso. Mas antigamente a gente tinha no programa da tarde, no sábado à tarde, que a gente chamava Liga MV. Eu peguei esse tempo,
E o pastor fez questão de me deixar mais velho ao dizer que ele me conhece desde que ele era criancinha. Então, obrigado, pastor, por dar essa força aqui para a minha idade. Mas tinha muita poesia na igreja. A gente tinha no culto JA, ou Liga MV, as poesias. As pessoas citavam, para os que são brasileiros, conhecem, pelo menos já ouviram falar, Mário Barreto França. Mário Barreto França é um autor de poemas, ele é batista, e eu mencionei outro dia na igreja um pequeno poema dele, aliás, só uma introdução, só a ideia do poema, e na saída uma moça disse assim: eu sou neta dele, eu sou a única adventista da família, sou neta do Mário Barreto França. Ele tem poesias muito bonitas, realmente muito ricas, mas hoje está diminuindo o número de pessoas que acabam declamando. Mas aqui é uma poesia que ela vem numa estrutura que não é muito conhecida da gente. Essa estrutura chama-se quiasmo. O que é um quiasmo? A gente está muito acostumado em ler poesias que rimam, né? Amar com dar. Pastor Jader Santos, que para mim é um dos maiores autores de hinos que nós conhecemos, ele tem uma métrica própria para fazer as poesias. E ele começa um hino escrevendo a poesia. E depois ele coloca a música, a melodia. Mas quando você lê uma letra do pastor Jader, você vê que ela tem um ritmo, que ela tem uma cadência. Tipo assim, parararararã, 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 parararararã. Isso é uma cadência, isso é um ritmo. É fácil colocar, eu imagino, né, que seja, quem sabe, colocar uma música aí. Quando eu era garoto, no primeiro ano primário, o 7 de setembro é o dia pátrio do Brasil, né? É o dia da independência do Brasil. Então se fazia, era o governo militar ainda, então tinha que se fazer o 7 de setembro assim com marcha, com poesia, hino, com todo esse negócio aí. E a professora me deu uma poesia para declamar. E eu sou muito ruim para decorar coisas. E a poesia foi dita num pátio. Era uma escola muito simples, de madeira, mas ela pediu que eu subisse numa escada, porque eu era muito baixinho. Os alunos ficaram todos ali reunidos, todos os alunos do primário. Era uma escola só de primário, do 1º ao 4º ano. E ela pediu que eu declamasse a poesia. A gente passa uma vergonha danada, né? Só lembrando disso eu já fico envergonhado. Mas a poesia dizia assim, e ela tinha uma rima. Com licença que eu vou declamar a poesia. Salve 7 de setembro, grande data nacional, que para sempre nos livrou do poder de Portugal. Muito obrigado. E eu declamei, minha mãe ajudou a decorar, e a gente vai e volta, e você vê que há uma rima de nacional com Portugal, né? Isso é uma rima conhecida. São rimas que a gente vê por aí. Até quando um poema em inglês é traduzido para o português, ele perde completamente o sentido. Poesias não foram feitas para serem traduzidas. É muito complicado traduzir uma poesia. Se perde tudo, né? Mas no 2º ano primário, a professora ficou entusiasmada e me deu uma poesia que tinha 12 estrofes. E eu já penei para decorar uma de 4 linhas, né? De uma estrofe só, agora de 12. E minha mãe tomava e repetia e voltava e ia, até que por fim ela achou que estava bem. Você vai conseguir. E eu vou ficar do seu lado para ir soprando. A minha mãe decorou a poesia, mas eu não decorei. Então, novamente, os alunos todos ali, subi na escada e a professora, então, agora pode declamar. Eu esqueci a primeira letra, a primeira linha. Aí minha mãe soprou. Eu não me lembro uma palavra dessa poesia hoje. E eu tentei, fui, e a professora soprando, e a minha mãe soprando, e eu ali envergonhado, já vermelho, calça curta, sapato Vulcabras, meia branca, aquela vergonha toda. Aí a professora sabiamente disse assim, recita do ano passado. Salve 7 de setembro, grande data nacional. E aí acabou, nunca mais ela me deu poesia nenhuma para decorar, porque não deu. Mas você percebe, havia também uma rima, só que eu não me lembro nada, absolutamente nada dessa poesia. Aqui há rimas também. Há algumas rimas que no hebraico fazem sentido.
Na tradução ela se perde. Mas essa rima aqui ela é diferente. O quiasmo é uma rima de ideias. E é tão interessante que a primeira ideia de um poema com quiasmo, ela rima com a última ideia. A segunda ideia com a penúltima ideia. A terceira, e assim por diante. Mas as linhas são ímpares. Então vai sobrar uma ideia no meio. Bem no meio. E eles são tão caprichosos que se você contar as palavras no hebraico, vai dar exatamente a ideia, a linha do meio vai estar ali. E a palavra central de todo o poema é o resumo do poema. Isso que é incrível. Então, se você consegue logo identificar a linha central e a palavra central, você já pode ter uma noção de todo o poema. O poema vai falar sobre isso. E fala. Então, as rimas podem ser assim: sol com dia, ou sol com lua, escuro com claro. Isso é uma rima. São ideias. E aqui aparece, é bem interessante o Salmo 23, porque ele apresenta isso. Há outros salmos que também são quiasmos. E há livros da Bíblia que são em forma de quiasmo. Daniel é uma forma de quiasmo diferente. Ele vai ampliando as ideias. O livro de João, o Evangelho de João, o primeiro capítulo é um quiasmo. É interessantíssimo. Você vai vendo, isso é uma poesia que era corrente. Dizem alguns que em português também há quiasmos. Eu ainda não vi nenhum. Mas dizem que também se faz algum tipo de quiasmo no português. Português de Portugal, né? Bom, qual é o quiasmo, ou qual é a ideia desse salmo? O que está por trás de todo esse jogo de palavras e de ideias? Vamos ficar só com o primeiro, não vou analisar tudo. Mas vamos só ficar com a primeira ideia, que corresponde à última, e depois vamos tentar tirar o centro, a ideia central, e tirar uma ou duas lições disso tudo. Então, o salmo começa assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então, qual é a ideia aqui? O pastor... a melhor tradução para esse texto, vamos voltar aqui um pouquinho. A melhor tradução para essa linha, aqui diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é o que a gente decorou, isso é o que a gente sabe, está certo, não está errado, mas a melhor versão ou tradução para essa linha seria assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Tem diferença? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é mais completo, né? O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Então, as duas coisas aqui, as duas ideias não estão, essa ideia mais comum não está errada. Mas a outra é muito maior. Porque assim, o Senhor é meu pastor e Ele não vai me deixar faltar nada do que eu preciso. Essa é uma ideia. A ideia que o texto no original dá é assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. A gente morava em Nova Friburgo, que foi a primeira sede da Novo Tempo, que se chamava CISAC, Sistema Adventista de Comunicação. Eu fui um dos primeiros a mudar para lá. E Nova Friburgo é uma cidade muito bonita, só que ela é muito triste, porque a maior parte do tempo ela está com nuvens. Mas os dias que são azulados ou azuis são lindos, são encantadores. Mas ela não fica assim o tempo todo. Mas a gente morava lá, feliz e tal. Nós morávamos na beira de uma montanha. Essa montanha era muito alta, montanha da Macedônia, alguma coisa assim. E a gente morava bem embaixo e descia um riozinho que ficava grande lá embaixo, mas que no dia de chuva ele parecia uma cascata, uma cachoeira muito forte, fazia muito barulho. E era uma sexta-feira à noite, o meu filho mais velho estava no internato e o mais novo estava em casa conosco. Ele devia ter nessa altura uns 10 anos, dormia no seu quarto, e caiu uma tempestade naquela noite, chuva muito forte. E foi interessante que lá no meio da noite ele começou a gritar: pai, 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 estou com medo. E ele não veio no quarto, ele só gritava, não saía da cama, de tanto medo que ele tinha, ele não queria descer da cama.
E eu fui lá ver o que era. O que foi, filha? Eu falei, estou com medo, essa chuva, os trovões, estou com medo. Fica aqui comigo, deita aqui do meu lado. Eu deitei do lado dele, ele pegou na minha orelha. Você pode ver que essa orelha é maior que essa, porque eles ficavam pegando na orelha direto. E ele dormiu. Mas interessante, não parou a tempestade, mas ele dormiu. Você sabe por que ele dormiu? Ele sentiu-se seguro. Essa é a ideia dessa primeira linha. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Quer dizer, Ele não tira a tempestade. Ele pode não tirar uma doença. Ele pode não tirar uma falta de emprego, de incompreensão, de crítica, de perseguição. Ele pode não tirar isso. Aliás, Ele não prometeu tirar todas as coisas para a gente ficar sem problemas. Ele disse muito pelo contrário: neste mundo tereis aflições. Aqui repete, né? Mas eu estou com vocês. Esse é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Qual é a ideia que essa linha nos traz? Que a presença do pastor é importante. Um pastor de ovelhas, agora falando de ovelhas, ele não pode fazer o trabalho por câmeras. Ele tem que estar presente. A ovelha, ela precisa ter um relacionamento com o seu pastor. Ela precisa ouvir a voz do seu pastor. E o pastor tem que estar entre elas para poder fazer diferença. E naquele tempo mais ainda. A ovelha é um animal gregário, vai uma atrás da outra. A ovelha é um animal que, se deixado sozinho, ele come a grama com a raiz e não nasce mais nada lá. Ele destrói um pasto. Então o pastor tem que ficar trocando toda hora de pasto. Ele precisa de um pastor. A ovelha, você nunca ouviu falar em ovelha selvagem, né? Porque não existe. Você está andando na selva, de repente aparece uma ovelha. Não existe esse tipo de coisa. Deus fez uma ovelha e só podia ser ovelha o símbolo de Jesus. Só podia ser ovelha. E é o símbolo de todos nós também. E ele é tanto ovelha como pastor, né? Então a ovelha é assim, tem uma ovelha que começa a andar para lá, aí daqui a pouco outra olha e vai atrás dela, aí vê duas, opa, vai uma terceira, vai a quarta, vai a quinta, vai a sexta, aí você vai entrevistar a 18ª, vai dizer assim, escuta, para onde vocês estão indo? Eu não sei, eu estou seguindo essa daqui. E vocês estão indo? Eu não sei, eu estou seguindo essa daqui. Aí você chega na primeira, então onde é que você vai? Eu não sei, eu saí para dar uma volta, de repente eu olhei para trás, tinha um monte de ovelha me seguindo. A ovelha é gregária, ela vai atrás. A lã que ela tem, você vê, só podia ser uma ovelha. Não tem outro animal que depende do ser humano como ovelha. Se o pelo não for cortado, se a lã não for cortada, ela morre. Por diversos motivos. Vem um pulgão que não tem controle. Por isso que muitas ovelhas, por isso que a Bíblia diz assim, um óleo refrigerador, né? O refrigerante é o óleo para tirar o pulgão. Se a ovelha vencer, ela vai querer se coçar. Então ela entra num arbusto com aquela lã toda, ela não consegue sair, ela vai morrer lá, parado. Então precisa cortar, e só um pastor pode fazer isso daí. A ovelha depende de um pastor. Então essa primeira ideia é assim, o pastor sai da sua casa e vai morar com a ovelha. Essa é a primeira ideia. O pastor saiu da sua casa e vai morar com a ovelha. Vamos ver a última ideia, né? Aqui diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A primeira ideia é um pastor que está junto com a ovelha. Ele sai e vai viver com a ovelha. A segunda ideia é a ovelha dizendo assim: eu vou habitar na casa do Senhor. Então a ovelha sai da sua casa para habitar na casa do pastor. Tanto na primeira como na segunda ideia, eles estão juntos. Só que na primeira ideia, a iniciativa é do pastor. Na segunda ideia, que é a rima, é a ovelha que sai para morar na casa do pastor. Isso não lhe dá, não lhe refresca a mente assim, da maior ideia bíblica, que é a volta de Jesus, a vinda e a volta de Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus? Na primeira vinda ele veio morar com a gente, Emanuel, Deus conosco.
Então esse salmo ele começa a ter uma repercussão assim, maior do que a gente pode imaginar. Ele fala de Cristo mesmo, a primeira vinda, o pastor morando com a ovelha. Aí ele vai levá-la para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Diante do inimigo ele vai resolver a situação. No vale da sombra da morte ele está lá. Aí a última ideia, a segunda ideia é essa: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí nós vamos morar na casa do Senhor. Você pode chamar de reino de Deus também. Nós já estamos vivendo no reino de Deus, mas ainda não. Já, mas ainda não. Por quê? Porque Ele está conosco, e onde Ele está, está o seu reino. Só que um dia nós vamos morar no seu reino. Aí vai ser definitivo. O que é melhor? Tê-lo onde estou ou estar onde Ele estiver? Essa é aquelas perguntas assim que só o pregador sabe a resposta, né? Bom, na realidade parece que é melhor estar onde Ele estiver. Sabe por quê? Porque eu aqui na terra posso dizer: Senhor, eu vou fazer um negócio, vou vender meu carro, então dá um tempo aqui, fica um pouco aqui com as crianças, eu vou ali vender o carro já. Eu não sei vender carro, então eu prefiro entregar na autorizada lá, na concessionária. Eles me pagam menos, mas pronto, aí eu também não tenho esse negócio de vender para um irmão, depois ele dizer assim: ah, você me vendeu o carro, tinha isso. Esse é horrível, né? Meus carros são sempre bons, a minha maneira de entender. Mas aí teve um irmão que disse assim: pastor, eu vou lhe ensinar a vender carro. Tá bom, então me ensina a vender. Aí ele disse assim: olha, quando o senhor for vender, o senhor não sabe nada. Aí vão perguntar: esse carro foi batido? Não sei, dá uma olhada aí, eu não entendo nada desse negócio. O motor dele tá bom, mas chegou até aqui. Sempre me trouxe alegria, chegou aqui. Quando o senhor for comprar um carro, ponha defeito em tudo. Esse carro já foi batido. Faça como se o senhor estivesse sabendo tudo. Eu falei: tá, obrigado pela aula, fui reprovado nessa matéria aí. Não dá certo. Mas às vezes a gente faz isso, né? Eu vou vender uma casa, eu não vou dizer nunca o que a pessoa não perguntar. É que nem aula de educação sexual para filho. Você só deve responder o que ele pergunta, né? Então, para vender um carro, só responde o que pergunta. Não fica dizendo que outras coisas, não. E a gente pede para Jesus ficar. Eu posso ir namorar e dizer: Senhor, se eu dá um tempo aqui que eu vou namorar, não é bom se eu estar junto, ou vou fazer qualquer outra coisa. O Senhor não precisa me acompanhar. Aqui, está nas minhas mãos o poder de tê-lo ou não comigo. Não porque Ele não queira, mas porque eu posso limitar isso. Ele pode estar comigo, mas eu posso ignorá-lo. Mas no reino dele não, Ele nunca nos fará isso. Ele diz assim: todos aqueles que o Senhor me deu, Pai, eu quero. Ele tem interesse em todos nós. Então é uma coisa maravilhosa isso. Agora, qual é a ideia do Salmo? Está lá no verso 4. Bem no meio do verso 4, a expressão que é a central no Salmo 23 é: tu estás comigo. Essa é a ideia. Ele está comigo no vale da sombra da morte, Ele está comigo na água, Ele está comigo aqui, está comigo ali. Quando Ele vem, quando eu vou, Ele está comigo. Então o centro, a ideia central do Salmo 23 está ali: tu estás comigo. Não há nenhuma possibilidade de Deus não estar conosco. Eu posso não querer enxergá-lo, ignorá-lo, mas Ele está comigo. Eis que estou convosco todos os dias, sempre. Neste mundo tereis aflições, mas olha, fica firme, eu estou com você. Não há nenhuma possibilidade. A maior tentação que o diabo ele provoca para todos nós é fazer você e eu acreditarmos que Deus não está. Tem aquele negócio assim: já foi longe demais, não dá para voltar. Deus não ouve a sua oração. Você faz isso, você faz aquilo, você fez aquilo outro, Deus não ouve a sua oração. Eu estou doente, eu orei tanto, Deus não me ouve. Nós temos um caso lá na nossa associação, um diretor de escola, que a esposa contraiu aquela doença ELA. E vai definhando. Ela hoje só consegue mexer o olho para a direita.
e as pálpebras já não seguram mais. É a única coisa que ela consegue fazer. Mas ela já está nesse drama há 3 anos. E o marido está vendo ali. Você vai dizer assim, puxa vida, por que Deus não tira logo, né, o sofrimento dessa família? Pode ser que esse colega, eu tenho visitado algumas vezes, ele tenha pensado, e de fato tudo indica que ele pensou, talvez nós faríamos a mesma coisa. Se Deus não está vendo isso, por que Deus não faz alguma coisa? Deus está me punindo? Deus existe mesmo? Deus existe. E a maior tentação que o diabo pode colocar numa pessoa é fazer a pessoa entender que Deus não está nem aí para você. Mas o Salmo 23, ele mata qualquer possibilidade. Jamais Deus deixaria cada um de nós, em qualquer circunstância. A morte não é o problema. A primeira morte não é o problema aqui nessa terra. A primeira morte, uma doença, não é o problema aqui nessa terra. O problema aqui nessa terra é o pecado, de não reconhecermos que Deus está conosco sempre. E essa visão de Deus vai nos ajudar a nos relacionarmos com Ele da maneira correta. Deus nunca vai deixar de estar. Se um dia Ele deixar de estar comigo, com você, Ele deixa de ser Deus. Como isso é impossível, Ele sempre estará com você e comigo. Então, só para a gente considerar hoje, se você quiser dar uma lidinha mais profunda e tentar encontrar essas comparações, vai ser bem interessante. Algumas estão mais claras, outras não, mas é bastante interessante. Como Deus fala através de tantas coisas na palavra de Deus. Uma poesia que tem um significado tão profundo, tão bonito, que é Deus está comigo, apesar de qualquer coisa. Pode chover, pode faltar dinheiro, faltar saúde, faltar alguém que você ama, você pode ser criticado, perseguido, mas Deus está com você. Está caindo a chuva lá fora, mas Ele está com você. E isso é que nos garante a paz, que não é a ausência de problemas. Tem uma igreja neopentecostal que diz que pare de sofrer. Esse é o lema, pare de sofrer. Pare de sofrer. O problema não é o sofrimento. O problema é como você encara o sofrimento. Como você encara o sofrimento. Em 1982, minha esposa e eu fomos trabalhar na Angola como missionários. E praticamente assim que nós chegamos, nós fomos sequestrados pela guerrilha que estava tentando derrubar o poder. E nós ficamos um bom tempo nas mãos da guerrilha. E eu comecei a perguntar muitas vezes para Deus, por que, Senhor? Por quê? Eu sou pastor, eu vim aqui para ser missionário, eu vou voltar para o meu país só daqui a 3 anos, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, tenho uma esposa nova. Como é que o Senhor deixa esses homens brutos, sem coração, nos sequestrar? Por que o Senhor não me avisou? Eu teria dormido uma noite a mais em Luanda, eu não teria chegado ao Huambo, lá em Longonjo, quando eles nos sequestraram. Por que, Senhor? Eu fui perguntando por quê muitas vezes para Deus. Por quê? Por quê? Quando eu cheguei no Brasil, o pastor Valquírio de Souza Lima foi ao Hospital Adventista. Nós chegamos no aeroporto, fomos direto para o Hospital Adventista de São Paulo. E ele jantou conosco. Nós tomamos uma sopa, como vi uma sopa hoje também. E ele olhava para mim e ria. Ele já morreu, um pastor idoso, já era aposentado, era meu amigo, era meu conselheiro. E ele dizia, e daí, Ronaldo? Ele dizia, daí o quê, pastor? Daí o quê? Por que Deus permitiu isso? Ele disse, você não está fazendo a pergunta certa. Eu falei, como não estou fazendo a pergunta certa? O senhor sabe que nós passamos lá, pastor? Por que Deus permitiu? Eu falei, de novo, você não está fazendo a pergunta certa. A pergunta não é por quê. A pergunta é para quê. Ele disse, pastor, é a mesma coisa. Por quê? Para quê? Tudo igual. Eu falei, não é igual. Como não é igual? Me explica. Ele falou, não, eu não vou te explicar. Você vai ter que descobrir. Peça para Deus te mostrar.
E eu fiquei quase um ano com esse negócio de por quê, para quê, mas continuava perguntando por quê para Deus. Aí um dia eu acho que eu descobri o que é. E eu estava pregando depois de alguns anos na igreja do IASP, uma semana de oração, e o pastor Valquírio, bem velhinho, está sentado lá no fundo, e eu vi o pastor Valquírio e falei: pastor Valquírio, eu acho que eu descobri o que era aquilo que o senhor tinha me falado. E ele só sorria lá do canto. Quando você pergunta para Deus por quê, você está sentado no trono e está olhando para Deus e dizendo assim: por que fez isso comigo? Você não sabe quem eu sou? Aquela famosa carteirada, né? Sabe com quem está falando? Claro que ele sabe com quem está falando. Quando você pergunta para quê, a atitude é diferente, porque você senta na cadeira do cliente, do súdito, e deixa Deus ser Deus no seu trono. Parece que isso não tem muito significado, mas se você já passou algum problema na vida e já perguntou isso para Deus, isso começa a ter significado para você. A gente só tem duas maneiras de, diante de uma vicissitude, necessidade, problema, angústia, reagir. Ou eu me coloco no lugar de Deus, ou eu me coloco no meu lugar. Só tem essas duas maneiras. Quando eu me coloco no lugar de Deus, eu fico sozinho, porque não tem ninguém maior do que eu. Nem Deus é maior do que eu. Quando eu me coloco no lugar de súdito, eu tenho alguém maior do que eu. E Deus pode dizer para mim assim: filho, filha, é para que isso e aquilo. Ou Ele pode dizer assim: você não precisa saber agora. Aliás, você não precisa saber. Só vai vivendo a sua vida, você não precisa ter todas as respostas. E aí vem uma pergunta, né? Quem disse para você que a gente precisa ter todas as respostas aqui? Se você e eu necessitássemos ter todas as respostas aqui, nós seríamos deuses. Nós não precisaríamos de Deus. Nós não seríamos uma cadeira, nós seríamos um marceneiro. Então essa é a grande diferença. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta, porque Ele é maior do que eu. Se eu for deixado sozinho, eu vou beber água suja, vou comer gulosamente a grama com a raiz, vou me perder nos arbustos, porque ninguém vai cortar minha lã. Vou sofrer com os pulgões que vão drenar a minha energia. Vou sair correndo por aí, vou ser pego pelo lobo. Eu preciso ter uma mente superior. A ovelha só sobrevive porque ela encontra uma mente superior a dela. E se eu quiser sobreviver, a palavra sobreviver não cabe bem aqui, mas renascer, se eu quiser ser transformado, eu preciso estar na mão de alguém maior do que eu. Ellen White diz que ninguém pode ser a consciência do outro. É ovelha. Se uma for para o buraco, as outras também vão. Onde deve estar a nossa mente? Um Deus que é maior do que eu. Ninguém é maior do que eu. Alguém pode ser um exemplo para mim em alguma área ou outra, mas ele é uma ovelha. Mais experiente, mas é uma ovelha. Também precisa de Deus. Que Deus nos abençoe no início desse nosso encontro de crescimento espiritual, de busca de fraternidade, confraternização. A gente possa descobrir que nós somos todos iguais no que diz respeito à dependência de Deus. Que Deus possa nos transformar hoje, sempre, para que possamos andar como boas ovelhas no seu rebanho. E amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre ovelhas, falando sobre as 3 parábolas dos perdidos. E uma delas fala sobre a ovelha perdida. Vamos orar? Amado Deus, neste momento, depois de meditarmos na Tua Palavra, depois de entendermos algumas coisas ou relembrarmos
de que o Senhor é maior, é superior, é o único que pode nos levar em segurança para o aprisco, é o único que pode nos dar esse desejo de um dia estarmos contigo morando na tua casa. É o único que pode nos dar a segurança de que não estamos sozinhos, mesmo quando pareça que estamos sozinhos. Mesmo quando oramos e não recebemos uma resposta audível, ou de algum texto, ou de alguém que nos fale, mas que isso nos aumente a segurança em Ti, através da fé, através da graça que recebemos, para que tenhamos forças para caminharmos a nossa jornada aqui na Terra e para desejarmos a cada dia deixar este mundo e habitar no Teu reino eterno. Abençoe cada um de nós, o Senhor que conhece as nossas histórias, como o pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. O Senhor sabe onde dói, onde precisamos aprender. O Senhor é capaz de nos buscar quando fugimos, de nos encontrar, de nos trazer de volta. Então, Senhor, com todo esse sentimento no coração, nós queremos escancarar a porta do mesmo para que o Senhor entre e ocupe o lugar primeiro da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te rogamos, ó Pai. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite.